altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Aqui, irmãos, eu me preocupei quando eu li deu dons às pessoas. Eu lembrei da quinta-feira, da última campanha, foi sobre talentos. Ele deu dons às pessoas, está escrito aqui. Deus cobrou de mim falar à igreja: olha, eu dei dons, eu dei talentos. Olhe para as suas mãos, vai ser cobrado naquele grande dia a oportunidade que você teve, como a irmã Jerusa falou, de falar para o seu irmão que estava ali indo para o inferno e você não conseguiu falar do amor de Deus, da salvação, do Evangelho. E ele vai, igreja, sem o conhecimento da verdade, ele vai para o inferno. E naquele grande dia o Senhor vai cobrar de nós. Eu gostaria que o temor do Senhor caísse sobre nossas vidas, porque Ele vai cobrar de nós o sangue dos nossos irmãos. Isso é Bíblia, está escrito aqui. Está escrito na Bíblia. Ele deu dons às pessoas para quê? Para que a gente possa salvar as outras pessoas também. Falar, libertar, né? Aqui está aqui o que quer dizer ele subiu. Quer dizer que primeiro ele desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim quem desceu é o mesmo que subiu, assim além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dom às pessoas, né? Novamente falando. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um só na fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Nessa noite o pastor falou, né? Para a gente tomar cuidado com o que a gente ouve, para nós analisarmos, porque muitos têm sido aí as igrejas falsas, abertas por Satanás, para levar as pessoas para o inferno, através das mentiras. Então nós temos que estar preparados, conhecendo a Bíblia, para a gente ver o que é errado e o que é certo. No versículo 15 fala: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Quando eu li aqui, eles se entregaram totalmente aos vícios e não têm controle, fazem todas as coisas, né, indecentes, todos os tipos de coisas. Eu lembro dessas coisas que tem no mundo hoje em dia, das boates, das drogas, do alcoolismo, essas pessoas que sofrem acidente porque estão alcoolizadas. Me dá pena, irmãos, porque eles são ignorantes e teimosos. A palavra diz que eles são ignorantes e teimosos. E a gente já sabe o final deles, né? Oramos por eles, irmãos. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, aqui eu quero que os irmãos prestem atenção. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que os fazia viver uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Irmãos, nossa mente tem que ser renovada. A palavra de Deus fala que nós nascemos no pecado, mas nós temos que nascer de novo. O pastor leu em João 3,16 um lindo versículo que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para morrer por nós, né? Mas também lá em João 3,3 fala que na verdade digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Não vai poder, irmãos. Temos que nascer de novo, temos que renovar nossa mente, o jeito que nós pensávamos, o jeito pecador que pensávamos, né? O nosso coração cheio de desejos, né? Que não condizem com a santidade do Senhor. No versículo 24 fala: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele.
dedicada a eles, irmãos, em oração, jejum. O pastor falou aqui, em louvor, em consagração, em leitura bíblica, em evangelizar. Isso é uma vida correta e dedicada ao Senhor. No versículo 25 fala: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão ou irmã na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, irmãos, não deixem que isso os faça pecar, e não fiquem o dia inteiro com raiva. A Bíblia fala, né, na outra versão: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Aqui, isso quer dizer que você não tem que deixar o sol ir embora, anoitecer, e você ficar com essa ira no coração, porque nós sabemos que a morte também pode chegar quando nós estivermos dormindo, né, irmão? Então, esse versículo também fala ali: não fique com raiva, não deixe, né, isso machucar o coração de vocês o dia inteiro. No versículo 27, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Aqui eu lembro, irmão, se você não aguenta em algum lugar que você sabe que você vai pecar, não vá. Se você sabe que você não tem luz suficiente dentro de você para brilhar mais que os seus colegas que estão na escuridão, não vá se juntar com eles, irmãos, porque a escuridão deles vai apagar a sua pequena luz que você tem, está tentando servir ao Senhor, amém? Aqui, irmãos, em 30, não façam... Onde que eu estou aqui? Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a dizem, façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus nos libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e delicados uns para os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amados, aqui Deus me fez lembrar esse perdoem uns aos outros, quando Jesus nos ensinou, quando alguns discípulos falaram: Senhor, né, o que nós podemos, como que é orar, né? Ensina-nos a orar. E Ele falou, né: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui, igreja, eu vejo que perdoar o irmão, perdoar aquele que nos ofende, é tipo uma condição para que Deus nos perdoe também. Então, não sei se você tem algo contra alguém ainda hoje nessa situação, né? Deus sabe da vida de cada um. Se você tem algo contra alguém, irmãos, libera, porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu vejo aí uma condição, amém? Cuidado com isso. Efésios 5, para finalizar: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso: jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Mais uma vez, no versículo 7 de Efésios 5, ele fala, irmãos, da separação, para nós separarmos a nossa amizade, porque ele fala aqui, ó: portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Deus é bem claro, né? Através da vida de Paulo aqui nessa carta a Efésios. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Procurem, irmãos, descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor.
vem na escola bíblica, vem aí no culto de doutrina, amém? Leiam a Bíblia, procuram a descobrir, está sendo bem claro, procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Versículo 11, não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre essas pessoas, sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Aqui é um recado às esposas. Esposas, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Irmãs, eu não sei como você tem tratado ao seu esposo, mas aqui ele fala: obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Será que você dá ordens ao Senhor? O que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer? Amém? Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Sagradas Escrituras, é por isso que o homem deixa, o pai e a mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e a igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar ao seu marido. Amém, irmãos? Este é o recado que o Senhor mandou para a igreja. Eu creio que quem aí estava roubando vai pensar duas vezes agora, que Cristo veio com esse recado. O pastor foi aí também usado para ler a palavra, para ler outros versículos para confirmar esses que nós lemos essa noite, Eu creio que não é nada inventado, não é nada nosso, a palavra já estava lá. Na verdade, Deus só está admoestando a igreja, e como o Espírito é o mesmo, Ele está em outras igrejas agora admoestando outras igrejas também. Eu tenho temor, irmãos, porque eu não sei se Deus está preparando algo para Boston, ou se Ele está preparando algo para amanhã ou depois, ou para hoje à noite, eu não sei. Eu sei que se o Espírito de Deus está exortando a igreja para nós tomarmos agora consciência da nossa santidade ou das nossas falhas diante de Deus e pedir a